nós vamos meditar na graça e no amor do Redentor. Amém? Amém. Diante de nós se encontra aqui o pão e o vinho. Irmãos, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. O pão partido representa Cristo no seu sofrimento, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E justamente esse momento em que nós nos encontramos aqui reunidos, é o momento de nós meditarmos na misericórdia e no amor de Deus. Porque aqui diante de nós se encontra as três pessoas da divindade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui agora procurando trabalhar em cada coração quando Cristo se encontrava com seus discípulos. Hoje, pelo mundo, as pessoas, o povo está comemorando a Páscoa. Portanto, meus irmãos, e hoje nós estamos agora nesse momento sagrado que é chamado a Santa Ceia. A Páscoa, ela tinha o seu significado. Representava Cristo que haveria de vir e morrer pela humanidade. Ele era o cordeiro que deveria ser imolado. E a Santa Ceia foi uma transição da Páscoa para a ceia. Foi justamente, meus irmãos, essa transição que são o sistema de duas grandes festas comemorativas. E justamente nós nos encontramos agora nesse momento para meditar no amor de Deus. Quando Cristo, ele se dispôs a salvar a humanidade, morrer por mim e morrer por vocês. E portanto, meus irmãos, Jesus, uma certa vez, no livro de São João, capítulo 6, e o verso 54, 55 e 56 é o texto que nós vamos meditar nessa manhã, quando aqui Jesus, um certo dia, diante das pessoas que se encontravam para ouvir as suas pregações e diante dos seus discípulos, ali havia homens de grande conhecimento intelectual, sacerdotes, e havia também peregrinos. E portanto diz aqui a palavra de Deus, que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É interessante, irmãos, Jesus usando a simbologia, falando sobre a sua carne e seu sangue. Jesus não está dizendo comer fisicamente, mas ele está falando comer espiritualmente. O que é comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Muitas pessoas podem dizer: será que Jesus está usando o meu canibalismo? Não, jamais. Jesus está falando comer espiritual. Exatamente nós examinar a sua palavra. Quando nós mais estudarmos a vida de Jesus, quando mais nós comermos a carne de Jesus, o que vai acontecer conosco? Seremos saciados o que mesmo? Espiritualmente. Isso quer dizer comer a carne e beber o seu sangue. Quando nós comemos de Cristo, a carne de Cristo, ela é como um alimento nutritivo, que ao então agora ser ingerido, ele vai trazer o quê? Ele vai nutrir as células. Assim também é a nossa fé. Quando mais se alimentamos de Cristo, mais estudamos de Cristo, mais fortalecemos a nossa fé. Mas
Meus queridos irmãos, a Santa Ceia é apenas no Novo Testamento, apenas um cerimonialismo. É a Eucaristia, é o pão e o vinho, aonde nós devemos se alimentar de Cristo. A Santa Ceia, meus queridos, ela deve ter constantemente, ela deve ter, então, agora ser distribuída na igreja de Deus. Ela reforça espiritualmente. Ela nos leva à lembrança da onde? Do Calvário, onde que Cristo derramou o seu sangue por nós. Fortalece a nossa fé. Ela ergue a nossa espiritualidade. Nós então agora vamos lembrar daquela cena em que Cristo se encontrava ali, no Getsêmani ao Calvário, no sofrimento que Cristo teve por mim e por vós, naquele momento angustiante que Cristo passou, quando Satanás se espreitava ali e dizia para ele: volta para o céu, Jesus, por que você vai morrer por essa humanidade? Um dos seus discípulos há de trair, o outro há de vender Jesus. Em outras palavras, ele ali, irmãos, naquele momento Satanás estava jogando sobre Cristo as piores disserções. Cristo se encontrava ali naquele momento angustiado. Cristo se encontrava na angústia, depressivo naquele momento. Gotas de sangue corria sobre o seu rosto. O cálice tremia em suas mãos. Por quem? Por mim e por você. Muitas vezes nós somos incrédulos, nós somos muitas vezes, irmãos, nós somos tão fracos, que ouvimos as sugestões de Satanás, em vez de olhar para a cruz de Cristo e lembrar por que Cristo morreu por mim. A Santa Ceia, meus irmãos, é o momento de nós então agora meditar no grande amor que Deus tem com cada um de nós. Quando nós meditamos na obra de Cristo por nós, começamos a lembrar dos momentos, dos exemplos que Cristo deu a cada um de nós. Enquanto Satanás espreitava Cristo, dizendo a Cristo: volta para o céu, deixa que essa humanidade se perca. Cristo não fez isso. Cristo se dispôs a morrer, a sofrer por mim e por vós, para que se cumprisse as Escrituras, quando o cordeiro deveria ser imolado, quando ele deveria ser pregado na cruz, para se cumprisse as Escrituras através de Isaías 53, foi levado para o matadouro, foi moído pelas nossas enfermidades, ele não merecia, e portanto nesse momento é o momento de nós lembrarmos. Eu quero meditar com vocês em alguns andares que diz assim: o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido e o seu sangue derramado por nós. O sangue de Jesus foi derramado por nós, para que nós olhássemos para Ele e se entregássemos e sentisse tão miseráveis. Mas muitas vezes nós não sentimos, desviamos nossos olhos para Cristo. E muitas vezes nós dizemos a Cristo, dizemos: foi tudo em vão a sua morte por mim, não precisava o Senhor morrer por mim. Deixe que eu goze a minha vida, deixe que eu viva a minha vida, deixe que eu viva com meus gostos, meus desejos. Mas Jesus não olhou para isso. Assim como Jesus não se fez conta daquilo que Satanás dizia. Enquanto Satanás se encontrava ali naquele momento, angustiando a Cristo, espreitando a Cristo, é isso que ele faz. É isso, essa é a obra dele. É desanimar as pessoas, destruir, assim como ele tentou desanimar Cristo. Essa é a obra de Satanás. Cristo, naquele momento,
se encontrava ali, angustiado, e o anjo do céu desce diante de Jesus. Jesus se encontrava ali naquele momento ali, abatido. E o anjo disse a Jesus, colocando Jesus ali naquele momento, com sua cabeça sobre suas pernas, olhando, apontando para o céu, as suas mãos para o céu e dizendo: Cristo Jesus, morra, ainda que uma alma aceita seu sacrifício, não será em vão. Ainda que uma alma aceite seu sacrifício, não será em vão. Morra, Jesus, morra. Meus queridos, a Santa Ceia, ela aponta a segunda volta de Cristo. A nossa mente é levada para a volta de Jesus. Quando nós comemos o pão e bebemos o seu sangue e o vinho, ali então agora nossa lembrança começa a reavivar o momento em que Cristo disse que Ele voltaria. A nossa mente começa a reavivar ali a promessa que Jesus disse, que voltaria para buscar os seus. A Santa Ceia, irmãos, é um memorial que Deus deixou para a sua igreja, para que através desse memorial pudesse ativar a nossa lembrança que Cristo morreu por nós e que nós não podemos jamais permitir que seja em vão a nossa vida, em vão todos os nossos trabalhos, para que nós sejamos mudo e surdo para o mal, mas sejamos abertos para o bem, por aquele que fala constantemente em nossos corações: este é o bom caminho, andai por ele. Neste último ato de Cristo, diz aqui, participando com seus discípulos do pão e do vinho, ele se hipotecou como redentor deles por meio de um novo concerto. Não do velho concerto, mas diante de um novo concerto, em que estava escrito e selado que a todos quanto receberem a Cristo pela fé, serão conferidos todas as bênçãos que o céu pode prover, tanto nesta vida, quanto na futura vida imortal. Este é o instrumento de conserto, teria que ser ratificado pelo próprio sangue de Cristo. Pelo próprio sangue de Cristo, que as antigas ofertas sacrificais tinham por finalidade manter na lembrança do seu povo escolhido. Assim como a Páscoa deveria ser comida pelo seu povo no passado, para que pudesse manter a lembrança da promessa que Cristo haveria de vir, assim a ceia é para manter a nossa lembrança também, que Cristo morreu por nós, que é de vir novamente para levar o seu povo. Essa é a razão da ceia. Cristo foi a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós, disse Paulo. E agora a ceia, ela nos leva a nossa mente a refletir, a lembrar da morte de Cristo, que Ele tem morrido por nós. Meus queridos irmãos, quando nós estamos alienados de Cristo, eu vou trazer para vocês aqui o texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22. Quando os discípulos se alienaram de Cristo, separaram de Cristo, estando com Cristo, em pessoa, mas espiritual, estava o quê? Afastado de Cristo. O que ocorreu com eles? O que ocorreu com esses pobres homens? Com aqueles pobres homens que se encontravam com Jesus? Havia uma crendice entre eles, que quando Cristo viesse, sentaria sobre o trono de quem? De Davi. Portanto, meus irmãos, aquela promessa ela se cumpriria, mas se o povo fosse obediente a Ele, aceitasse a Ele como seu Salvador pessoal, como Ele sentará agora
no trono de Davi. Mas só que eles achavam que Cristo viria, agora sentaria, tomaria o lugar do rei. Foi por isso que Herodes disse, olha, me mostre, quando você voltar aqui, me fala onde que está a criança que nós queremos adorar. Eles não queriam adorar coisa nenhuma. E o que fez os magos? O que eles fizeram? Desviaram do caminho. E os discípulos, aquilo colocou na sua mente que aquilo seria realizado. Eles agora sentiram o desejo de quê? De ter a sua posição, sentar ao lado de Cristo. Ele sendo o rei, ele seria o quê? Teria o privilégio de sentar ao lado do rei, reinar junto com ele. Mas, meus irmãos, já começou uma dissensão entre eles. Começaram a discutir quem seria o maior no reino dos céus. Olha só que Satanás estava colocando na mente do povo. Começaram então agora a ter entre eles rivalidade. Começaram agora a criar um certo desconforto na igreja de Jesus. Um dia Jesus estava caminhando com eles e Jesus, logo à frente, eles atrás discutindo. E aquilo então, o que aconteceu com Jesus? Jesus sentiu-se agora, Jesus ficou triste vendo aquilo que estava acontecendo. No livro de Mateus, Mateus capítulo 20, o verso 20 ao 28, nos fala que um certo dia, uma mãe chegou diante de Jesus e disse: Senhor, faça que um dos meus filhos sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. Irmãos, como é que ficou Jesus? Jesus ficou, naquele momento, aquela mulher, como tinha um coração de mãe, desejava sempre o melhor para os seus filhos. Jesus disse: mulher, com bastante tristeza, Jesus disse: aquele que há de sentar comigo à minha direita há de beber o cálice que eu hei de beber. Aquele cálice era o cálice do sofrimento. Para sentar ao lado de Jesus, tinha que sorver o puro amor de Jesus. Veja só, irmãos, foi essa a razão, esse momento em que Jesus estava prestes a depor a sua vida, foi o melhor momento que Jesus encontrou para repreender a sua igreja. E agora o que Jesus fez? Jesus então agora começou, no texto de Lucas capítulo 22, o verso 24, Jesus agora começou a repreender eles. E houve também entre eles, diz aqui o texto, a contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, a igreja de Jesus estava prestes a ter uma divisão, porque havia um desejo de supremacia nos seus corações. Satanás implantou o mal no coração deles, como Satanás implanta em nosso coração. Satanás põe coisas na nossa cabeça que não é verdade, e muitas vezes nós acreditamos, assim como ele pôs na cabeça dos discípulos. Satanás põe coisas na cabeça das pessoas, que as pessoas olham para a gente, às vezes até com o rosto virado, porque é a nossa natureza, nós acreditamos em tudo. Nós acreditamos em tudo. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Para que Jesus? Olha só, foi isso que ele fez com os discípulos. Ele estava levando para o lado terrestre, enquanto Cristo estava levando para o lado espiritual, porque a Bíblia é espiritual. E aqui nós vemos que justamente, irmãos, quando Jesus então agora, chamando a atenção dele, Jesus disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei-vos assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Na igreja de Deus é diferente. Aquele que quer ser o maior tem que servir, tem que ser como o menor. Entre os gentios, os reis gentios, ele domina sobre o povo e são chamados benfeitores. No meu reino não é assim, não. Aquele que quer ser maior tem que servir o menor. É assim que Deus trabalha. É dessa forma que Deus trabalha.
Muitas vezes, no reino dos homens, quando ele se sente grande, ele quer humilhar, pisar, mas no reino de Deus é diferente. Aquele que quer ser o maior tem que ser como a criança. Ele deve servir o menor. O maior é assim. Portanto, meus irmãos, neste momento em que nós nos encontramos aqui reunidos, é o momento de nós meditarmos na morte de Jesus. É o momento de nós meditarmos na nossa vida. É o momento de nós refletirmos no grande amor que Cristo teve por nós, quando ele foi levado para ser crucificado. Ele poderia naquele momento ali se retirar-se. Eu não vou morrer pela humanidade. Eu não vou dar vida. Se Jesus olhasse para nós hoje e olhasse para nós como nós olhamos uns para os outros, Jesus teria voltado para o céu, ainda que ele fosse derrotado. Era isso que Satanás queria, que se ele fizesse isso, Jesus seria derrotado. Mas ele disse, ele se dispôs a morrer por vós. Ainda que eu sofra, ainda que eu seja morto, mas eu vou salvar a humanidade. Seria totalmente o contrário de nós. Será que realmente nós queremos ser como Cristo? Será que realmente nós queremos ser como aqueles homens que mesmo na fogueira não maldisse aqueles homens que estavam ali, aqueles carrascos? Será que nós queremos ser como eles, os heróis da fé? Ou realmente queremos ser como Jesus? Portanto, meus irmãos, quando Cristo se encontrava ali, passou a noite inteira em oração, em sofrimento, em depressão e angústia, sendo levado diante agora dos seus algozes inimigos. Cristo agora levava chibatadas, colocado sobre ele uma coroa de espinho na sua cabeça, e agora batia em Jesus e disse, profetiza quem te bateu. Vocês imaginou, meus queridos irmãos? Cobriu o rosto de Jesus, ainda batia nele. Profetiza quem te bateu. Aquele que deveria salvá-los. Mas Jesus não desistiu ainda. Sobre Jesus é colocado uma cruz pesada. Jesus se encontrava fraco, noite inteira sem dormir, com fome, apanhando. Aquilo trouxe sobre Jesus um desgaste físico. E agora ele carregando aquela cruz tão pesada. Aquela cruz era o seu pecado, era o meu pecado que estava sobre ele. Por fora era apenas uma casca de madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. E Jesus agora carregando aquela cruz tão pesada, desfalecido de cansaço, cai sobre o chão. E agora Jesus apanhando para levantar e levar aquela cruz. Até que Deus se interveio para enviar aquele homem que foi tocado pelo seu poder para carregar aquela cruz. Jesus, chegando ao Getsêmani, a cruz é colocada sobre o chão e ele sobre a cruz. Aqueles pregos naquele momento, irmãos, sendo cravados em suas mãos, não era uma corda, eram os pregos. As suas mãos estavam sendo fixadas pelos pregos, aqueles pregos que deveria ser meu e deveria ser vosso, aqueles pregos que deveria ser colocado em nossas mãos e não na de Jesus, porque ele veio para nos salvar. Nós éramos culpados, mas Jesus não tinha culpa nenhuma. Somos ingratos, nós somos mal por natureza, e ainda nós queremos ter razão, mas Jesus tinha razão, mas ele não se deu por direito da razão. Naquele momento, seus pés pregados ali,
com aqueles pregos sobre a madeira. E quando de repente, meus queridos irmãos, naquele lugar ali havia um buraco colocado ali, fora feito para ser colocado a cruz sobre aquele buraco. E quando Jesus, depois de pregado, agora a cruz é levantada. A cruz agora foi levantada, meus queridos irmãos. E quando a cruz foi levantada, sobre aquele buraco, o impacto da cruz, naquele momento, suas mãos rasgou. Pelo peso do seu corpo. Vocês imaginam a dor que Jesus passou? Vocês imaginam a dor que Jesus passou por nós? O nosso sofrimento não é nada em vista do que Jesus sofreu. É apenas um minúsculo, um verme, que tem que ver muitas vezes pelo microscópio, porque não se enxerga de olho nu. É o nosso sofrimento. E Jesus, naquele momento, com suas mãos rasgando, Jesus sentindo a dor, naquele momento ali, na agonia, mas Jesus, ele foi levado como cordeiro ao matadouro, ele não gritou. Mesmo os pregos sendo colocados nas suas mãos, ele não gritou. E agora suas mãos sendo rasgadas, ele não gritou. Porque ele amava eu e vós. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era aquele guardado, o Messias esperado, que foi rejeitado. Veio para os seus e os seus os rejeitaram. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que a palavra de Deus nos mostra, que deveria a sua carne ser comida, o seu sangue bebido. E naquele momento em que Jesus se encontrava ali, com um peso sobre o seu corpo, as suas mãos prendidas sobre o prego, sendo ainda, irmãos, cravado em seu lado uma lança. Jesus ainda, devido à agonia da morte, naquele momento, perdendo seu sangue, pede água, e apenas uma estopa de vinho é oferecida a Jesus. Foi por mim, foi por vocês. Será que vale a pena nós vivermos do jeito que vivemos? Será que vale a pena nós vivermos do jeito que vivemos? Será que nós vamos rejeitar aquilo que foi colocado diante de nós? E aquele que se colocou, a morte, era um emblema, foi um emblema de Jesus. E a morte é o quinhão de todo pecador. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele se fez de pecado por nós. E a Santa Ceia, justamente, irmãos, é o momento de nós lembrarmos do Calvário, do sofrimento de Cristo. Quão ingrato nós somos, quão irreconciliáveis nós somos, como mal nós somos, como frio nós somos, como morno nós somos. Tudo aquilo que Cristo ofereceu a nós, nós dizemos: não, Jesus, eu não quero. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver no meu estado. Eu quero viver na minha situação. Eu quero viver na minha forma que estou muito bem. Tudo isso é em vão, meus irmãos. Quando Jesus, ele deu a sua vida por nós, ele tinha, antes de dar a sua vida, ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas o que ele disse? Por quê? Eu venci. Ele venceu. Ele venceu por mim e por vós. Para que nós então agora passássemos por cima de todas as situações, de todas as dificuldades, de todos os problemas. Porque ele disse que estaria conosco. Ele deu garantia para cada um de nós. Meus irmãos, quando os discípulos, todo envergonhado, os discípulos ficaram tão envergonhados, se humilhados, aqueles que haviam entrado naquela sala
naquele momento para participar com Cristo, aonde deveria ser feito agora, naquele momento, a transferência, a transição de um trabalho para outro. Pedro se sentiu tão envergonhado, disse: Senhor, não precisa fazer isso não. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Pedro disse: não, Senhor, não só o pé, mas todo o meu corpo. Jesus disse: o demais está tudo limpo. O que Jesus queria fazer? Jesus queria tirar do coração deles a mágoa, a mancha que estava no coração deles. E assim, esse é o trabalho que Jesus quer fazer conosco hoje. Tirar do nosso coração a mancha, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está está estrovando nós enxergarmos a divindade de Cristo. Muitas vezes nós só olhamos para a humanidade de Cristo e vemos que ele é um homem, apenas um homem, que veio se fazer-se de Deus. Mas quando nós abrimos os nossos olhos, tiramos a mancha do nosso coração, nós vemos que Cristo era divino, ele era Deus conosco, Emanuel. Meus queridos irmãos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão online, nesse momento nós vamos terminar a nossa transmissão e nós vamos partir para o trabalho a segunda fase deste trabalho que será realizado. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e nós vamos dar início aos nossos trabalhos aqui e logo em questões de minutos nós vamos terminar nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e a todos que estão aqui. Nós vamos ainda dar sequência do nosso trabalho. Por gentileza. Obrigado a todos vocês.